9 horas da manhã. A esposa de André, sozinha em sua casa, escuta um programa radiofônico especial para crianças. 5 minutos depois, o programa é cortado bruscamente para uma notícia de última hora. Interrompemos as nossas transmissões para informar que recebemos de Oslo, nossa capital, notícias urgentes de que a cidade se encontra em pânico. E atenção para mais este informe. Oslo, urgente. Informa-se da central de polícia que algo misterioso aconteceu. Não se pode calcular o número de pessoas, tanto menores como de adultos, que desapareceram de repente sem deixar o mínimo vestígio para as autoridades. A nossa polícia não está podendo explicar o porquê desse acontecimento, nem sobre os desaparecidos. Trata-se de um número incalculável e solicita que em cada família, onde se note a falta de alguém, seja feita notificação urgente ao posto policial mais próximo, dando minúcias e circunstâncias ligadas ao desaparecimento para se facilitar o trabalho das autoridades, a fim de que possam desvendar este mistério. Mais este informe ainda. Oslo, urgentíssimo. À medida que passam os minutos, surgem novas notícias, cada uma mais extraordinária do que as outras. Da praça central desta cidade, muitos comerciantes, em meio aos seus afazeres, servindo a freguesia, desapareceram. O noticiário contava que um freguês de uma casa de floricultura relatou aos policiais que... Quando eu estava pagando a despesa das minhas compras, o negociante que estava trocando dinheiro sumiu. Sumiu sim, senhores. Sumiu e não se sabe para onde. Eu notei apenas que ouvi umas palavras semelhantes a... Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Então eu não vi mais o negociante. Eu cheguei a esfregar os olhos. Aquilo era inacreditável. Tudo então parecia só uma leve neblina. Mas eu não tinha mais nada para ver. Oslo, capital, urgente. Notícias de última hora informam que uma senhora gritava desesperadamente em plena via pública, jogando fora travesseiros e cobertores de um carrinho de criança, procurando inutilmente dentro do carro seu filhinho de apenas 8 meses de idade. Meu filhinho! Onde está ele? Socorro, ajude-me! Alguém roubou meu filho! Ele estava há pouco deitadinho dentro do carro e já não está mais! Socorro! Meu filhinho desapareceu! Onde está a polícia? A polícia, entretanto, estava lá. Para quê? O que poderia fazer? Não é este o primeiro caso, senhoras e senhores ouvintes. De todos os lados surgem pessoas clamando pela ação policial, solicitando auxílio nas buscas de gente desaparecida. São pessoas que chegam chorando e gemendo. Um negociante, há poucos instantes, abandonou sua loja e, correndo rua abaixo a plenos pulmões, alarmava. Socorro! Socorro! Eu não sei como, mas 2 empregados de minha loja acabam de desaparecer! São alarmantes, senhoras e senhores ouvintes, as notícias que, além de Oslo, nossa capital, chegam também de Estocolmo, capital da Suécia, e também de Copenhague, na Dinamarca, e de Helsinki, capital da Finlândia. Que será o fim disso? De todas essas partes, os acontecimentos são iguais. Os desaparecimentos das pessoas são iguais. E de todo o interior do país, chegam as mesmas indagações. O que é isso? 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 A esposa do Sr. André, impressionada com tais acontecimentos, pergunta-se, temerosa e aflita. Deve ser isso que está acontecendo. Oh, Senhor Deus, ajuda-me a compreender. Resoluta, vai à porta da rua de sua casa. Olha preocupada para fora. Tudo na vizinhança sempre foi calmo,
Nem bem chegou ali, e então... Ruth! Ruth! O que se passa? Mas aquela é a senhora Hallam, que vem vindo desesperada chamar pela Ruth. A senhora não viu alguma pessoa desconhecida passar por aqui? Não vi. Por quê? Eu estou tão desesperada. O que aconteceu? Alguém roubou Ruth, minha filhinha. A minha querida Ruthinha. Mas onde é que ela estava, senhora? Não a encontro mais. E há poucos momentos ela estava sentada na escada enquanto eu cuidava do jardim. Tive que ficar espantada quando, olhando para ela, não a vi mais. Mas como? Apenas então notei como que um vulto rápido subia pela parede. Olhei para os lados, para cima, e não a vi mais. O que é isso? Não sei mais fazer. Oh, Deus me ajude a encontrar a minha filha querida. Ruth! Ruth, minha filha! Onde está minha filha? O que foi feito dela? Eu quero a minha Ruth! Pobre senhora Hallam, como está sofrendo. Estou perplexa com este acontecido. E é igualzinho ao que o rádio está anunciando. Hã? Mas que é aquilo? É o meu marido, sim. É o André, e vem vindo apressado como que de volta para casa. O que aconteceu, André? Você chegando em casa a esta hora, tão cedo. São apenas 9:30 da manhã. Oh, minha querida esposa, eu nem sei como lhe explicar. O que foi que houve? Algo muito estranho está acontecendo. Muito estranho? Lá na oficina a confusão é geral. Por quê? Ninguém entende mais nada. De um momento para o outro, alguns colegas desapareceram. O quê? Como se tivesse combinado, entende? Desapareceram sem nenhum aviso. As máquinas estão paradas. O que é isto, meu Deus? Como é que pode, André? Nós pensamos primeiramente em tratar-se de algum desastre. E então começamos a procurar pelos colegas. E nada? Não encontramos nem vestígios deles. Absolutamente nada, André. Absolutamente. E enquanto estávamos a nos entreolhar uns para os outros, ficamos espantados. Quem? Como que, André? Um dos colegas nossos começou a gritar e a chorar. Era justamente aquele companheiro que sempre dizia ser crente em Jesus e ia constantemente à igreja. O que é que ele dizia? Falava desta maneira. Agora sim. Agora foi. Já não há mais jeito. Ah, como é triste. O que farei agora? Foi Jesus. Sim, foi ele que veio buscar o seu povo e eu fui exilado. Que farei? E então caía num pranto desesperado. Você, André? Eu lhe disse para que se calasse. Que não falasse tolices. Mas calma. Ele continuou a gritar e eram horríveis os seus gritos. É inacreditável. Enquanto ele continuava a gritar, tivemos a nossa atenção voltada para os outros que ficaram nas mesmas condições. E exatamente por esse motivo, nós deixamos o serviço e agora estamos aguardando notícias. O rádio continua a informar sobre esses desaparecimentos inexplicáveis. Desde as 9 horas da manhã, André, que são notícias e mais notícias sobre pessoas que em desespero telefonam para a polícia. E todas as respostas são desoladoras. As autoridades não podem fazer nada senão aguardar. Sabe, André? O quê? Chegam também pelo rádio notícias de alto mar, dizendo sobre passageiros e tripulantes que desapareceram misteriosamente. Notícias de última hora. Da maternidade desapareceram todas as crianças recém-nascidas. As mães destas crianças gemem de dor e tristeza e espanto. Médicos, enfermeiras, assistentes estão perplexos, inclusive pelo motivo de estarem faltando também alguns de seus colegas. Acertem seus relógios, exatamente 11 horas da manhã. Notícias de Londres anunciam que desde as 9 horas da manhã, os comunicados recebidos de toda a Inglaterra dão conta do inexplicável desaparecimento de pessoas de toda classe social e idade, da mesma maneira, sem explicação alguma. Sabe-se em todo esse mistério que diversos pastores e sacerdotes chamaram os membros de suas igrejas e notaram que os que desapareceram eram justamente os mais piedosos e obedientes a Deus, os mais fiéis nas suas orações, os que dificilmente faltavam aos cultos. Um dos pastores, entre os mais conhecidos de grande igreja, expediu um comunicado convocando todos os seus auxiliares para uma reunião que deverá ser realizada ainda nesta noite. Já estão passadas mais de 3h30 desde a primeira notícia deste estranho acontecimento mundial. Dos lugares mais distantes chegam as mesmas notícias. A que mais chamou atenção é a que veio lá da Coreia. Também da Coreia? E qual é?
Lá se calcula centenas de milhares de desaparecidos, e entre eles muitos militares das Forças Unidas. É totalmente impossível descrever o que se tem passado nas últimas horas. A angústia toma conta de todos. As ruas estão agora com o movimento desusado. Pessoas correndo, chorando, chamando e clamando. As mães aflitas à procura de seus filhos, e no meio destes clamores também há os que zombam e amaldiçoam a Deus e aos próprios homens. Um senhor correndo com os punhos levantados gritava: Cuidado, gente! Cuidado! Ele vem nos pegar um por um! Com certeza perdeu o juízo! Uma senhora de idade, parada, com as mãos postas, olhando para o alto, clamava: Oh, não, não! Nós não estávamos prontos para subir com ele. E ele veio e eu não subi. Agora terei de ficar. Daqui para frente ninguém mais será levado. Oh, Senhor Jesus! Oh, Jesus, ajudai-nos! Eu sei, bem sei, não adianta mais. E eu que sempre fui religiosa durante toda a minha vida, mas que nunca pensei que ele viesse assim tão depressa. Oh, eu devia ter cuidado mais de minha vida espiritual. Eu devia ter cuidado mais de minha vida espiritual. Com informações recém-chegadas, informamos as senhoras e senhores ouvintes que das estradas de ferro chegam-nos notícias de que não houve propriamente nenhum desastre, mas são muitas as composições paradas, algumas até sem os seus respectivos condutores. Todas as buscas feitas têm resultado em vão. Há também passageiros que desapareceram. É o mesmo nas estradas de rodagem. Alguns jornais da tarde não entraram em circulação. Perturbação e nervosismo têm dificultado os trabalhos das autoridades, que se esforçam para a complementação de um relatório exato do número de desaparecidos. Cientistas reunidos e meteorologistas trabalham sem repouso, procurando elucidar o mistério, segundo seus conhecimentos e experiências. Voltaremos a qualquer instante com a edição extraordinária que se fizer necessária. Lá dos Estados Unidos da América do Norte chegam também notícias. Primeiramente dos Estados do Leste. E que dizem elas? O fenômeno é o mesmo como aqui na Noruega. Lá aconteceram desastres graves, com perdas de muitas vidas. Os jornais prometem dar informações mais claras sobre tais acontecimentos nas edições de amanhã. Vamos aguardar agora o noticiário radiofônico das 20 horas. Nossa emissão pode informar agora que a catástrofe se manifestou exatamente na mesma hora em todo o mundo. Embora as informações tenham partido das grandes cidades, já se sabe agora que em todos os locais, cidades menores, vilas e aldeias, o acontecimento é idêntico. Assim como tem se dado na parte norte da Terra, dá-se também na parte sul. O que toma conta da população é o medo. Ninguém nesta noite procura cama para dormir, tal é a apreensão do povo. São histéricas as discussões nas ruas por causa de parentes e amigos desaparecidos. Eu sei, eu bem sei. Entre a confusão, suscita-se no meio do povo que tais acontecimentos devem ter qualquer relação com os crentes ou com os evangélicos. Ou ainda, como costumo dizer, com os religiosos. Se é assim, como é que se explica agora? Cada pessoa que possuía parentes evangélicos, justamente aqueles que eram os mais fanáticos ou mais fervorosos, são os que desapareceram. Um senhor que